Lopes. Muito bem, manhã da sexta-feira, hoje é dia 30 de maio, estamos em conexão com a médica otorrino do Hospital do Círculo Saúde, Crisli Preusler Olsen, e nós vamos saber mais a respeito de doenças respiratórias, especialmente quando buscar atendimento. Então, se você é nosso ouvinte raiz, já dá volume no rádio porque sabe que o assunto vai ser bom. E lembrando que a nossa entrevista é gravada e publicada diariamente às 11 horas da manhã, por isso se inscreva no canal do YouTube da Vale Feliz e ative as notificações. Doutora, muito bom dia, prazer em tê-la conosco nesta manhã. Bom dia, prazer é meu. Nessa manhã fria, né? Exatamente, a gente falava há pouco do frio que chegou no Rio Grande do Sul, em algumas regiões mais serranas, né? Nós tivemos inclusive episódio de neve. Doutora, bom, o nosso tema, o nosso assunto, a nossa abordagem nesta manhã é a respeito das doenças respiratórias, né? E nós estamos passando por um período em que as pessoas deveriam buscar vacinação, muitas vezes não o fazem, não se sabem os motivos, e de alguma forma a gente vê que os hospitais estão recebendo aí procuras, né? Como é que a gente deve agir a esse respeito? Então, quando a gente começa com um quadro respiratório, seja ele com espirros, coceira, fique com o nariz congestionado, se começar com febre, o ideal é que a gente fique em casa, né? Que a gente tenha um cuidado e pelo menos ali por 3 dias, até depois de 24 horas que a febre baixar, a gente pode entrar em contato com outras pessoas, que a transmissão do vírus, ela tem a tendência a diminuir. E a gente tem que observar nesses primeiros 3 dias para ver como que a gente vai se comportar. Então, não adianta procurar emergência, né, ou até mesmo um consultório particular com um dia de sintomas. A gente não vai ter muito o que fazer, né? Então, tem que aguardar para ver como que o quadro ele vai evoluir. E como é que se diferencia um resfriado, um simples resfriado, de um quadro gripal? Então, os dois são muito semelhantes. Eles geralmente cursam com a congestão nasal, né? Então, a gente vai ter um nariz trancado. E normalmente eles não têm quadros assim, de muitos espirros, coceira. Isso fala mais a favor de uma rinite. E eles vão ter dor no corpo, mas geralmente quando a gente tem um quadro, principalmente do influenza, a gente vai ter essa dor no corpo e febre, né? Vai ter um febrão. E o que que tem ocasionado esse grande número de internações no estado? Nós tivemos agora, inclusive divulgado pela Secretaria de Saúde, de que maio foi o mês que mais teve internações por causa de quadro de sintomas gripais nos últimos 3 anos. O que que tem ocasionado isso aí? De um modo geral, os vírus eles circulam aqui, né, no nosso meio nesse período e a gente sempre teve casos de internações. Agora, a gente acaba tendo esse aumento, principalmente porque as pessoas não se vacinam, né? E daí, se a gente tem ali um quadro respiratório, muitas pessoas acabam não ficando em casa, não tendo os cuidados, né, de transmitir ali para as outras pessoas, não utilizam máscara quando estão com esses sintomas. Então, se a gente entra em contato com alguém que está doente, a gente pode vir a ficar infectado pela saliva dessa pessoa, né? Então, é a transmissão dessas gotículas no ar. Então, é basicamente por isso, são os cuidados básicos que não estão sendo feitos. Bom, fiquei ali com quadro gripal ou com resfriado. Quais são as primeiras formas de tratar esse tipo de situação? Então, a gente pode usar sintomáticos, né? Se vir a ter dor, febre, ingerir bastante líquidos, tentar ficar mais em repouso para o corpo descansar. E aí, como eu tinha comentado, observar ali nos primeiros 3 dias como que vai ficando. Normalmente, esses quadros ali pelo quarto, quinto dia, eles já começam a ter uma regredida, né? Então, a pessoa já vai começar a se sentir melhor no seu bem-estar e também a febre já é para ir passando. Então, se a gente mantém uma febre por mais de 3 dias, aí sim o ideal é consultar. E essa consulta, ela tem que ser, por exemplo, a gente tem muitos cooperados e pessoas que são associadas, usuários do Círculo, que moram em outras cidades, né? Eles não moram em Caxias do Sul, que é onde tem hospital. Existe outra forma de fazer a consulta ou somente indo até o hospital?
Não, essa consulta ela pode ser feita por telemedicina também, né? Hoje em dia a gente tem a possibilidade de teleconsulta. Então, alguns profissionais no seu consultório particular disponibilizam isso, né, de fazer a teleconsulta, até porque é um meio de reduzir a forma de transmitir para as outras pessoas, né? E o próprio círculo acaba tendo também esse meio. E como é que funciona para fazer essa a telemedicina? Tem que entrar no site do Círculo, tem que ligar para o Círculo? Como é que funciona para quem é usuário? Isso, se for diretamente com o círculo, daí tem que entrar em contato com o número do círculo mesmo, né? E daí consegue ser direcionado ali para essa teleconsulta. Qual é Já, desculpa, qual é o número para o pessoal ter anotadinho aí, botar na sua agenda de telefone para não perder esse número, porque ele é muito importante também, né? se eu não me engano, é 5421010000. Doutora, bom, uma das preocupações que a gente tem, especialmente com crianças, pessoas mais idosas, pessoas acamadas nessa época de frio, né? Então tem esse primeiro impacto, vamos dizer assim, que oferece esse risco. Quais são as suas sugestões técnicas, né, no sentido das famílias se protegerem um pouco mais com relação a esses primeiros frios do ano que podem trazer esses problemas de doenças respiratórias? Uhum. O ideal é sempre manter, então, a casa arejada, né? Tentar não ficar enclausurado, porque isso faz com que o ar ele realmente não circule. E também fazer a lavagem de mãos, ter os seus cuidados básicos de higiene, manter uma boa noite de sono, que isso ajuda muito na nossa imunidade. E sempre que alguém próximo estiver doente, pedir para que não venha visitar essa criança, esse idoso, porque realmente eles têm um sistema imunológico que é mais fragilizado. Então a chance deles ficarem infectados e poderem ter um quadro pior é muito maior, né? Então o ideal é que não se entre em contato com essas pessoas doentes. E Crisley, sempre usar nós máscara, né, se estiver doente. A máscara é importante também. Crisley, como é que a gente faz para incentivar as pessoas a irem buscar a vacinação contra a influenza? Porque a gente tem dados bastante abaixo do que é a meta instituída aí pelo Ministério da Saúde. A gente tem dias D da saúde acontecendo nos municípios, mas os números a gente olha para eles e eles insistem em não subirem. Eles ficam ali entre 30% e 35%. O que que a gente tem que fazer para incentivar o pessoal a ir num posto de saúde, se imunizar e também ajudar as outras pessoas? Então, a vacinação ela vai nos proteger contra as formas mais graves da doença, né? Então, é importante a gente fazer essa vacina porque é uma forma da gente estar se protegendo e as outras pessoas também, né? Então, uma coisa que as pessoas sempre pensam da vacina da gripe é que elas fazem a vacina e fiquei doente depois. Ah, nunca tinha tido isso antes e quando fiz a vacina, daí eu fiquei doente. Muito provavelmente essa pessoa já estava infectada antes de fazer a vacina, e aí acabou que ela veio a desenvolver a doença junto ali com a vacinação. A vacina ela não nos deixa doente, ela vai nos proteger. Então, se a gente quer que as pessoas não nos transmitam a doença, a vacina é uma forma da gente nos proteger e proteger as outras pessoas, né? Então, nessa hora, a gente precisa ter um olhar como um todo, não pensar só na gente. Inclusive, os postos de saúde de diversas cidades aqui da nossa região, do estado, estão vacinando, com disponibilidade para vacinar toda a população. As pessoas devem se vacinar. Eu fiz isso agora faz uns 10 dias, né? Inclusive, cheguei ali, eu tive sorte, o atendimento foi rápido, fiz a vacina na hora ali e tranquilo e voltei para o meu dia a dia normal. Bom, doutora, e aquela pergunta do início do nosso bate-papo, né? Quando buscar atendimento médico? Quando a gente estiver com um quadro pior, né? Claro, se excetuando ali das situações que a gente possa ter, tipo, uma suspeita de um AVC, dor no peito, essas situações a gente sempre deve procurar uma emergência, né? Então, quando a gente começar ali tá evoluindo com um quadro respiratório, e aí começa com falta de ar, a febre não esteja baixando, começa a se sentir cada vez pior, aí sim o ideal é procurar, né? Mas principalmente tentar, se for um quadro leve, tenta buscar ali uma teleconsulta. Se realmente for alguma outra coisa que, né,
fale a favor de estar se sentindo pior, que nem isso de ter dor no peito, daqui a pouco começa com uma alteração da fala, e sim, o ideal é procurar um pronto atendimento. Porque senão os prontos atendimentos eles ficam lotados desses quadros respiratórios, as pessoas que estão com outros sintomas vão consultar, né, por esses outros sintomas, tem o risco de se infectar por o quadro respiratório também. Então tem todo um cuidado nesse sentido e é importante que se tenha essa precaução. Conversamos nesta manhã, excelente entrevista nesta manhã com a médica otorrino do Círculo Saúde, Krisli Preusler Olsen, sobre doenças respiratórias, né? E também as orientações a esse respeito e também quando se deve procurar o atendimento. Doutora, a nossa entrevista está finalizando, gostaria ainda de deixar o nosso canal à disposição, caso queira passar mais alguma orientação ou fazer alguma observação. Claro. Então, como a gente conversou, sempre tentem manter o cuidado, né? O cuidado é o fundamental na nossa vida por si só. E nunca entrem em contato com crianças ou idosos doentes, porque esses realmente são os mais frágeis e são os que podem vir a ter um maior risco de internação. Claro que adultos também, a gente está vendo que está tendo bastante internação por isso, mas sempre tentem ter o cuidado disso, lavar as mãos, usar máscara se tiver com sintomas respiratórios, mantenham uma boa alimentação, boa ingesta de água e durmam bem. Ok, doutora, muito obrigado pela sua atenção com a Rádio Vale Feliz, parabéns pelo seu trabalho e boa sorte nos seus projetos. Obrigada para vocês também.